Muito bem, vamos lá. Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Que a bondade e a misericórdia de Deus alcance a todos. Vamos gravar mais um vídeo relacionado ao assunto da oração de Jesus em João 17. João capítulo 17, oração sacerdotal de Jesus, ou a oração de Jesus, a intercessão de Jesus, né? Oração sacerdotal é o título do assunto, mas no assunto em si você não vai encontrar esse título na narrativa do texto, mas o assunto é da oração de Jesus. Eu quero desde já agradecer a todos, obrigado aos que se inscreveram, aos que visualizaram, aos que acompanham o trabalho. Deus abençoe sua vida, sua casa. E fico feliz de alguma forma estar contribuindo com você para o seu crescimento e fortalecimento espiritual. Aos que já viram alguns vídeos e ainda não fizeram a inscrição, não se inscreveram no canal do YouTube, se inscreva, ative o sino, que aí quando eu gravar algum vídeo chega até você os vídeos novos que são lançados no canal, tá? Deus abençoe a todos. Muito bem, então no vídeo passado que nós gravamos, nós vimos a introdução ao capítulo 17. Procuramos dar informações sobre a questão de como João apresenta Jesus, qual é o propósito de ele apresentar Jesus no seu evangelho. Falamos um pouco sobre os milagres feitos por Jesus até o capítulo 12, por que Jesus fez aqueles milagres. E no capítulo de número 12 até o 16, até o 15 mais especificamente, mas o 16 também a gente vai incluir nessa lista, você encontra os ensinamentos de Jesus. Jesus ensinando, trazendo instruções aos discípulos com o propósito de que quando Jesus fosse preso, crucificado, passasse aqueles dias, aqueles momentos de crucificação, de morte, os discípulos estivessem prontos, preparados para quê? Para suportar o não desanimar, o não largar o ministério que Jesus tinha lhes dado durante esses dias. Então, a preocupação era preparar os discípulos estarem preparados. Por quê? Porque os discípulos seriam aqueles que iam levar a mensagem do Evangelho ao mundo, iria fazer com que essa mensagem alcançasse a todos e chegasse até nós hoje, nos dias de hoje, através deles e os seus sucessores, assim por diante. Né? Então esse era o propósito de Jesus em preparar os discípulos. Então quando nós pegamos isso como fundamento, como um contexto para esse capítulo 17, nós vamos entender melhor o capítulo 17. Então Jesus primeiro ele faz seus milagres até o 12, até o capítulo 11, do capítulo 12 até o 16 Jesus traz as instruções. Se você não assistiu, assiste o vídeo anterior a esse e você vai ver a introdução ao capítulo 17. Hoje nós vamos entrar no próprio capítulo 17, em si, visto que no vídeo passado nós vimos só a introdução dele. Mas hoje nós entraremos no capítulo 17. Muito bem, o capítulo 17 ele é essa oração. Essa oração feita por Jesus, de uma forma bem clara no capítulo 17, você percebe que Jesus divide esse capítulo 17 em três partes. Primeiro ele ora por si mesmo, no capítulo 17, os inícios do capítulo, até o versículo 5. Depois Jesus ora pelos discípulos, ora por ele primeiro, ora pelos discípulos do capítulo do verso 6 ao verso 19. E no verso 19, do verso 20 até o final, ele ora por aqueles que iriam crer na palavra dele futuramente. Então primeiro ele ora ao Pai por si mesmo. Depois na sua oração ele inclui os discípulos, aqueles que estão ali com ele recebendo direto as instruções dele. E aí depois então ele inclui aqueles que ele sabia que ia crer na palavra dele futuramente. Então, veja, no capítulo 17, no verso 1, ele diz assim, ó, tendo Jesus falado essas coisas, né, vamos mais por parte aqui para não ir tão rápido. Qual coisa que Jesus tinha falado? O bom de você contextualizar o texto que você está lendo é que você começa a pegar o texto de uma forma mais completa. Quando ele fala contextualizar o texto, é para você pegar o texto que vem antes. Quando Jesus disse, e tendo Jesus falado dessas coisas, que coisa é que ele está se referindo? Ele está se referindo aqui ao que ele escreveu no capítulo 16, que era a instrução
do que tinha dado aos discípulos a respeito do Espírito Santo. No capítulo 16, mais direto, ele fala do Espírito Santo. Mas se você observar que no início do capítulo 16, ele também diz: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Ou seja, ele vem trazendo instruções do capítulo 15 e os capítulos anteriores. Então, sempre ele está terminando um assunto, e quando ele vai continuar a passar um outro ensinamento, ele explica por que ele falou aquilo, que ele tinha falado antes. E agora ele vem falando do capítulo 17, tendo Jesus falado essas coisas que ele falou do capítulo 16, que é a vinda do Espírito Santo, que é a manifestação do Espírito Santo agindo nos corações daqueles que queriam crer nele, para consolar, enfim, a missão do Espírito Santo. Então, ele ensina aos discípulos do capítulo 12 até o 15, traz algumas instruções de sua vida dele, e os outros ensinamentos que você pode estar lendo futuramente antes de gravar um vídeo. No 16 ele traz a instrução do Espírito Santo, e no início do capítulo 17 ele tendo Jesus falado essas coisas, tudo isso que ele falou antes. Levantou os olhos aos céus. Agora aqui já não é mais, o capítulo 17 já não é mais um ensinamento. O capítulo 17 é uma oração dele ao Pai direto. Tendo falado dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Ou seja, tudo aquilo, toda aquela missão que Jesus tinha recebido do Pai, ele já tinha feito e já tinha ensinado. Ele já tinha feito e já tinha ensinado. Então, sabendo ele que a hora é chegada, ele então já deixou os discípulos preparados, já deixou a instrução e o aviso que o Espírito Santo viria. E agora no capítulo 17, sabendo que a hora se aproxima, ele então diz na oração sacerdotal: Pai, é chegada a hora. A hora que ele está falando aqui é a hora da crucificação. João ele sempre vai se referir com essa passagem, chegada a hora, se referindo à crucificação, o momento da crucificação. Ele diz: Pai, é chegada a hora, ou seja, a hora da crucificação. É chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Glorifique ao filho, trazendo na ressurreição, para que o mundo veja que ele realmente é Jesus, trazendo ele da ressurreição, e através de Jesus com a consumação da obra dada por Deus, ele iria glorificar ao Pai através dessa obra. Ou seja, toda a obra que ele realizaria, ele glorificaria a Deus quando ele diz: Pai, tudo está consumado, e aqueles que iriam crer nele iriam ter vida, os que já creram e os futuramente que iriam crer teriam vida, e o Pai seria glorificado no Filho. Então o Pai glorifica o Filho para que o Filho glorifique a ti. Veja que é uma oração direta entre Jesus e Deus, e ele não está colocando até então outras pessoas na oração. A oração é dele para o Pai, do Filho para o Pai. Assim como lhe confiastes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Mateus diz que Jesus fala o seguinte: toda autoridade me é dada. Toda autoridade é dada a Jesus. Ou seja, e aqui Jesus está confirmando mais uma vez essa autoridade recebida pelo Pai. Ele diz: toda a autoridade me foi confiada, assim como me confiaste toda a autoridade sobre a carne. E você observa que Jesus ele manifesta essa autoridade no seu ministério aqui, enquanto ele esteve aqui na terra. Ele manifestou sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, sobre as enfermidades, sobre a carne humana, sobre tudo ele manifestou a sua autoridade que o Pai teria lhe dado, sobre os espíritos imundos, que ele tinha autoridade sobre os espíritos imundos. Lembra quando Jesus chega, eles estão me falando agora lá em Gadara, que os demônios falam para ele: vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, toda a autoridade Jesus tinha aqui enquanto ele estava aqui no seu ministério. E por quê? Por que Jesus tinha essa autoridade? Qual é o fim disso? O fim disso era para que ele desse vida
aqueles que o Pai lhe dera. Observa que Jesus, no verso 2, ele inicia uma série de repetições, aqui é a primeira de uma série de repetições no capítulo 7, em que ele confirma que os que vieram até ele foi o Pai quem lhes deu, foi o Pai quem trouxe. Observe no final do capítulo 2, para que final do capítulo 2, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. A fim de que o Filho, ou seja, ele, desse vida eterna a todos os que o Pai lhe deste. Ele traz mais uma vez essa ideia de que, esse ensinamento de que aqueles que vêm até Jesus é porque o Pai trouxe, o Pai lhe deu. Ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviar, não me der. Então Jesus começa aqui no capítulo 17, você vai ver essa repetição diversas vezes no capítulo 17, Jesus confirmando esse ensinamento de que os que vieram até Jesus foi porque o Pai assim o trouxe. Quando você chega no verso 3, ele diz o seguinte: e a vida eterna é essa. A vida eterna é essa, que te conheça a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Bom, nós chegamos no versículo desse aqui, interessante. Veja que no versículo 2 ele diz que ele foi confiado nele a autoridade, a fim de que ele desse vida a todos aqueles que o Pai desse. E no versículo 3 diz, e essa vida, e a vida é essa, que conheça a ti como único Deus. Ou seja, os milagres que Jesus fez, o propósito dos milagres que Jesus fez era que quem visse os milagres, ou no caso os discípulos, crescem nele, a Jesus, Jesus Cristo, não o Jesus. Jesus é uma exceção do nome Josué, não Jesus, mas Jesus Cristo, o enviado. Cresce em Jesus Cristo e crescem no Deus como único Deus verdadeiro. Crescem em Deus como único Deus verdadeiro. Crescem no Pai como único Deus verdadeiro. O propósito dos milagres basicamente é esse. Os propósitos do ministério de Jesus basicamente é esse. Foi que ele recebeu o poder do Pai para que ele fizesse milagres, fizesse maravilhas, e aqueles que estavam em volta dele crescem nele, como Jesus Cristo, e crescem no Pai, como único Deus verdadeiro. Que a vida eterna é essa. São as características do homem e da mulher que tem vida eterna. Quais são? O homem e a mulher que tem vida eterna é um homem e uma mulher que conhece a Deus. Não conhecer Deus como um Deus que dá o sol para todos, que dá a chuva para todos, que dá o ar que nós respiramos para todos. Não conhecer esse Deus que pode curar os enfermos. Não somente isso, mas isso, crer em Deus nisso é bom, mas isso não é o suficiente para demonstrar a salvação. Para demonstrar a salvação, crer em Deus como único Deus é um crer intimamente, é um crer de uma forma diferente, é crer em Deus de uma forma diferenciada. Lembra quando Nicodemos chega para Jesus em João capítulo 3, que ele diz que creu em Jesus, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz o sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, o que é Nicodemos? Nicodemos é um fariseu. Fariseu era um grupo de pessoas separadas para o ministério, para conhecer as Escrituras. Eles eram zelosos pelas Escrituras. Então, quando Nicodemos chega, ele chega como um homem religioso até Jesus, e conhecendo Jesus como um profeta, ou um homem vindo de Deus que faz milagres. Mas o que Jesus leva a Nicodemos? Qual o campo que Jesus procura levar a Nicodemos? O campo espiritual. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, a forma de conhecer externamente, para a salvação, ela não adianta. Conhecer a Deus intimamente. E para finalizar, que o vídeo está ficando longo, qual é a maneira que Deus demonstra o nível de intimidade que Ele quer ter com o seu povo? É através do casamento. No Antigo Testamento, o casamento entre o homem e a mulher era a figura que Deus usava para demonstrar o relacionamento entre ele e Israel.
Então Deus usa o casamento como essa figura. Quando Deus chama lá Amós, ele usa Amós como uma figura de relacionamento entre Deus e o seu povo. No Novo Testamento é a noiva do Cordeiro e o noivo. A noiva, que é a igreja, e o noivo, Jesus Cristo. É a figura do relacionamento íntimo que Deus quer ter com o seu povo. Não somente conhecer Deus superficialmente, mas o homem e a mulher que tem vida, que recebeu vida através de Jesus Cristo, ele conhece a Jesus Cristo e conhece a Deus intimamente. E essa é a vida. Se não conhecer a Deus intimamente, provavelmente não tem vida em si. E a vida eterna é essa. A vida eterna é esta, que te conheça a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, essa primeira parte da oração sacerdotal de Jesus, ele ainda está se referindo a si. No próximo vídeo nós vamos continuar vendo ele se referindo a si, encerrar e talvez entrando na segunda parte, onde ele inclui discípulos na sua oração. Então, a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17 é basicamente isso. Ele ora ao Pai por si, pelos discípulos e por aqueles que futuramente iriam crer na palavra dele, no caso eu e você, que hoje cremos em Cristo Jesus como Salvador. Então, guarda essa palavra no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e obrigado a todos que têm acompanhado, e que Deus derrame sobre você graça, paz, amor e harmonia. Venha para as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática, e que nós temos que seguir, e nela nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas, e nos levamos a nos relacionar a Ele com a relação mais íntima. Que Deus abençoe a todos, e graça e paz.